Olá, tudo bem? E vamos aqui para mais um vídeo da planilha, tá? Planilha de preço teto. Hoje nós contamos aí com mais de 15 métodos de precificação de ativo e hoje eu venho trazer uma planilha bem interessante que eu acabei fazendo de precificação de ativos por um método chamado CAPM, Capital Asset Price Model. Ele é utilizado muito para o mercado americano, mas eu adaptei aqui para o mercado brasileiro e vim falar um pouquinho, tá? O intuito da planilha é facilitar o preço teto, as métricas e metodologias, então não vou aprofundar tanto no que é o CAPM, mas ele eu já posso dizer que ele é um modelo de precificação muito utilizado no valuation profissional, tanto o CAPM como o WACC, para quem já ouviu falar, são métodos, né, que é utilizados ali dentro do valuation profissional. Vou falar um pouquinho da planilha primeiro. Vamos lá na planilha. Planilha de... Nossa, então ela tem mais de 15 métodos hoje. Aqui na hora que você baixa ela, adquire ela, vem uma imagem, você clica, vai te jogar aqui, vai abrir, né, vai te jogar aqui nessa tela de atenção. Aqui tem como faz para utilizá-la, indicando o canal, e-mail para suporte, dúvidas, e depois todos os métodos aqui embaixo. Gordon, original, teto simples, Bazin, Barsi, Graham, Graham com ROI, lucro projetado. Então tem tudo, é a planilha mais completa que tem no mercado hoje. Graham mais valorização, Peter Lynch, VPL, cálculo de TIR, preço teto por DCF. Então é mais completa hoje. Eu tenho videoaula de todos os métodos. E te falo, maioria são todos métodos muito rápido, então você não precisa ser um expert em valuation para conseguir te dar uma posição interessante se o ativo está barato ou caro. Hoje, depois que você tem uma carteira montada, na minha opinião, saber o preço certo ali, o preço justo ou o preço teto é o mais importante. E por isso que eu fiz essa planilha, e a mais completa que existe, para adquiri-la muito barato. E não tem alguns métodos aqui que eu nunca vi na internet. Então, assim, são mais de 3 anos projetando, fazendo estudo para trazer um material para simplificar para vocês, tá? Mas vamos entrar lá no que interessa. Vamos entrar lá no CAPM, tá? O que é o CAPM? É um método de precificação que nada mais é você saber o retorno mínimo para entrar naquele ativo. É como se fosse assim, o retorno médio exigido para que você não coloque seu dinheiro numa renda fixa e invista ele num ativo da renda variável. É isso aí que é o CAPM. Tá? O CAPM eu deixei a fórmula aqui, como é uma fórmula adaptada, eu deixei ela aqui no cantinho, né, que é o KE, que é igual à taxa de risco, que seria a nossa taxa Selic líquida, né, abatido o IR, mais o beta, eu vou explicar depois o que é o beta, vezes o prêmio de risco, mais o risco do país. Então essa é a fórmula adaptada para o CAPM. Isso aqui já faz o cálculo automático para você, tá? Para saber se seu ativo está acima ou abaixo. Então vamos lá, a planilha sempre preencher só quadrados brancos. O que não tiver em branco é cálculo automático, então se mexer depois você vai ter que entrar de novo para pegar desde o começo da original. Então sempre preencher só os brancos. Então vamos pegar aqui o YouTube, né? Ativo do Itaú. Eu uso ele bastante para fazer os modelos, porque não tem tanta oscilação. Então vamos lá, digitou YouTube, automaticamente vai puxar a cotação. Primeira janelinha que a gente tem que procurar, rentabilidade dos últimos 12 meses. Eu utilizo a média pelo menos de 3 anos, mas para facilitar eu deixei só dos últimos 12 meses. Mas se puder fazer uma média dos 3 anos, eu aconselho. Então vamos lá no Investidor 10, que eu utilizo bastante. Bem fácil, entrei aqui, cotação atual. Aqui já tem a rentabilidade, ó. Tem a rentabilidade aqui, ó, de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, você vê aqui que a rentabilidade dela aqui em 1 ano, hoje 32,62. 2 anos 35, 5 anos 50, é uma rentabilidade bem boa. Vamos trabalhar com a menor, 32,62. Vamos preencher lá 32,62. 32,62 é o percentual de retorno dela dos últimos 12 meses, considerando a valorização e proventos, dividendos. Segunda janelinha, taxa Selic, nossa.
tá? Se você não souber o que é taxa Selic, tem que estudar o que é taxa Selic. Mas eu deixei aqui já o link, você bota o mouse em cima, clica nele, já vai abrir direto a atual taxa Selic nossa, tá? Então aqui vai abrir, hoje atualmente 10,75 nossa taxa Selic. Então ficou bem simples, né? Facilitei, coloquei o link, 10,75, tá? Que é a taxa Selic nossa. Eu vi alguns CAPM, alguns cálculos que o pessoal faz, e eles colocam a taxa Selic bruta. Eu não gosto de colocá-la bruta, porque eu acho que não é uma coisa que vem inteiramente para você. Então eu fiz aqui o abatimento do IR automático. Então você colocou a taxa Selic, automaticamente ele vai te dar a taxa livre de risco, chamada Risk Free. No CAPM original americano, eles usam como Risk Free. O que seria o Risk Free? Seria uma taxa segura numa renda fixa, onde você colocaria seu dinheiro lá com segurança e ele renderia um percentual para você. Então, o Risk Free, que é o primeiro item que nós vamos utilizar para fazer esse método do CAPM, é a taxa de risco livre, que no Brasil utilizamos a Selic, menos o imposto de renda, isso eu que coloquei porque eu acho mais preciso, e vai te dar aqui a taxa livre de risco, tá? Então, aqui automaticamente colocou, vai calcular 8,87, se você colocar seu dinheiro hoje lá a 100% da Selic, né, vai dar aproximadamente aí 8,87 ao ano. Beta, segundo item. O que é o beta? É o risco do mercado. Como que eu vou explicar para vocês o que é o risco do mercado? Imagina que hoje no Brasil usamos a Ibovespa como um índice da renda variável. O beta nada mais é, se o Ibovespa é 1, um ativo que ele sobe 1,2 no beta é um ativo que ele, se o Ibovespa subir 1, ele vai subir 120%, tá? Então, se o Ibovespa subir 100%, esse ativo ele vai subir 120%. Tanto para cima como para baixo. Se é um ativo de beta 1,5, se o Ibovespa baixar 100%, ele vai baixar 150%. Então, é isso que é o risco de mercado e o que a gente chama de beta. Para chegar nesse cálculo, você teria que vir trabalhando todo o histórico do ativo em comparação com o índice do Ibovespa. Tem como fazer isso? Tem, mas você vai demorar muito tempo. Então tem uma maneira mais fácil que já te dá esse beta aproximado, que é o Yahoo Finance. Coloquei aqui também, só clicar, clicou nele, ele vai te jogar lá pro Yahoo Finance, você vai colocar aqui em cima, YouTube 4, mandar pesquisar. Aqui logo no sumário, clicou aqui, ó, Summary. Vai aparecer aqui a primeira telinha, desceu aqui, você vai achar aqui, ó, beta dos 5 anos, 0,56. Então você vê que o índice, o Ibovespa e o ativo do Itaú andam bem parelhos. Quando o Ibovespa sobe, ele sobe, quando o Ibovespa desce, ele desce, mas bem parelho. Você vê que ele não passa 0,5. Tá? Então você vai pegar esse 0,56 e vai colocar lá 0,56. Tá? Esse é o beta do YouTube 4. Prêmio de risco, para quem já tem a planilha aí e veio assistindo meus vídeos, prêmio de risco nada mais é do que um prêmio que você exige, tá, para colocar seu dinheiro naquele ativo acima da renda fixa. Então, esse é o prêmio de risco. Se a renda fixa está me pagando 8,87, para que eu vou colocar lá se o ativo está me pagando 8,50? Então, o que eu quero? Eu quero que me pague a taxa livre de risco, seria meu dinheiro na renda fixa, lá no CDB da vida, mais um prêmio pelo risco que eu estou tendo. E hoje esse prêmio, a gente sempre trabalha aí de 2%, 3%, 4%. Então, eu coloquei aqui 3%, que eu acho interessante, 3% de rentabilidade em cima da renda fixa, para que eu tire meu dinheiro lá da segurança e coloque num ativo de risco. Tá? Então, esse prêmio de risco, cada analista, cada investidor vai ter seu prêmio de risco. Às vezes 1, 2, 3, 4, 5, depende do ativo também. Muitas vezes cada ativo tem um prêmio de risco. É um ativo mais seguro. Vou usar 2%. É um ativo mais complicado. Vou usar 5%. É um ativo muito arriscado. Tá? Então aqui 2% seria
o que eu teria segurança acima aí da renda fixa para colocar. Tá? Então esse é o prêmio de risco. Isso aqui é de cada analista, é o tanto que você quer ganhar acima da renda fixa para colocar seu dinheiro no risco, tá? Para comprar ativos de risco. E o risco do país, tá? Esse risco do país, o que seria? Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos, como os investidores de lá, o risco é praticamente zero, é um país que há muitos e muitos anos todo mundo coloca o dinheiro lá na certeza que não tem risco, que nunca deu calote em ninguém, pelo menos nos últimos anos, né? Não deu calote em ninguém, então o risco dele é zero. Só que eles, por terem um risco zero, eles colocam um risco nos outros países, para o próprio investidor americano saber qual que é o risco ali de governo, de déficit, risco fiscal, o risco desse país não pagar, e fazem uma tabela. E existe um link para essa tabela, que você vai clicar aqui nele e vai te abrir aqui o risco de cada país pelo mercado americano, tá? Então aqui você vê que tem todos os países. Então se você vir aqui pegar os Estados Unidos, ó, vamos ver, o United States, o risco dele, ó, aqui ó, risco, quer ver? Lá em cima aqui, ó, Country Risk Premium. Se você pegar os Estados Unidos, o risco vai ser zero, ó. United States, ó, risco zero. Por quê? Não parece que nunca deu calote, que o mundo inteiro deixa seu dinheiro lá como reserva de emergência, então o risco é zero. Então cada país que você vai investir aqui, ó, por exemplo, você vai investir na Ucrânia, eles estão falando que a Ucrânia tem um risco de 17%, o negócio está em guerra. Tá? Então a gente usa esse risco do país no Brasil. Você vai vir aqui, vai procurar o Brasil, tá? Então vai aqui, ó, Brasil, e aqui, ó, 4,40 é o risco que os Estados Unidos colocam hoje para o americano investir seu dinheiro no Brasil. Então a gente vai colocar esses 4,40 lá, tá? Que seria o risco país, e automaticamente vai fazer o cálculo e vai me dar o retorno esperado, DI mais valorização. Então, esse ativo do YouTube, levando em consideração essa fórmula do QI, tá? Que é a fórmula do Capital Asset Price Model adaptado para o Brasil, ele está me falando que para mim investir no YouTube, eu tenho que ter um retorno de DI mais valorização de 14,39. Se eu levar em consideração aqui os últimos anos, você vê que me retornou 32,72. Então tá ok, tá lá, o retorno tá acima, o preço tá legal. Pode colocar seu dinheirinho lá no Itaú. Lembrando que aqui ele não vai me dar o preço teto, ele vai me dar só se o retorno tá ok. É muito interessante você usar o CAPM junto com o preço teto. Seja lá o Barsi, Graham, lucro projetado, o que você vai mais gostar. Pode fazer todos da planilha e chegar numa média sua, né? Mas você vê que o Itaú, o retorno mínimo seria 14,39, hoje ele dá 32. Se você pegar aqui os últimos 5 anos, ele paga até mais, ó, 50,69 entre dividendos e valorização. Então ele estaria dentro desse método do CAPM. Tá? É isso aí. Quem quiser estudar mais a fundo, tem muito vídeo no YouTube de pessoal explicando o que é CAPM, o que é WACC, mas não existe nenhuma planilha adaptada 100% igual eu fiz aqui para vocês, adaptada e fácil, coisa aí de 5 minutos você consegue fazer um retorno esperado aqui por CAPM. Beleza? Ficamos por aí, só adquirir lá, precisar me chama por e-mail, eu respondo todo mundo, mais de 150 planilhas aí baixadas, né, compradas. Então, tamo junto, obrigado.